Evangelho de Mateus, capítulo é o 27, o versículo é o 33. Quem achou, dá um amém. Amém. Presta atenção nesse momento, meu irmão. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o aguardavam. Por cima de sua cabeça puseram a escrita a acusação: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: Ó tu que destrói o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. E desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes, os escribas, os anciões, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrar agora, se é de fato quem lhe disse ser. E os mesmos impropórios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam vindo diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebida em vinagre, e colocando na ponta de uma vara, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Pode sentar e diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Amém. Meu irmão, esse é o momento da crucificação de Jesus. Por isso que nós temos a Santa Ceia, porque Jesus foi crucificado, derramou o seu sangue por nós e ao 3º dia ressuscitou. E talvez você não saiba por que Jesus morreu. Se você perguntar para as pessoas por que Jesus morreu, você vai falar: morreu para me salvar. Mas a grande razão da morte de Jesus, meu irmão, ainda não é essa. Essa é uma das razões, mas a maior razão que Jesus morreu na cruz por você, eu queria falar dela hoje. Eu vou começar lá da quinta-feira. Quinta-feira à noite, Jesus estava no jardim do Getsêmani, já sabendo que a sua hora se aproximava. Ele foi até o jardim onde costumeiramente ele orava, e ele e os seus 3 apóstolos mais chegados, Pedro, Tiago e João. E quando chegou lá, ele disse para Pedro: Pedro, fica aqui me ajudando em oração. E ele andou mais um pouco e foi orar sozinho. E diante dele diz a palavra que passou todo o seu sofrimento que ia ser acometido, de tal modo que ele suou gotas de sangue, de tanta aflição que ele estava vendo que ele ia passar. E por 3 vezes ele orou ao Pai que passasse aquele cálice. A gente não tem nem ideia do que foi o sofrimento de Jesus. Jesus voltou a primeira vez, Pedro estava dormindo. Ele não tem ideia o que era que Jesus ia passar. Muitos de nós não tem ideia do que Jesus passou na cruz do Calvário. E Jesus foi orar de novo pela 2ª vez, suando gotas de sangue, vendo o seu sofrimento, e ele voltou. Pedro estava dormindo de novo. Pedro continuava não tendo noção do que Jesus ia passar. Embora tenha sido alertado muitas vezes por Jesus e falado do sofrimento na cruz, ele ainda nem conseguia fazer uma imagem do que Jesus ia passar. E pela 3ª vez Jesus foi e voltou, encontrou Pedro dormindo, e ele disse:
basta, pode dormir agora, porque é chegada a hora do Filho do Homem ser entregado na mão dos salteadores, ou seja, dos bandidos. E naquele momento o soldado veio e prendeu Jesus. Daquele momento até o momento da crucificação, meu irmão, foi momentos terríveis. Ele foi pego ali e foi levado a Caifás. Caifás era o chefe da igreja, da sinagoga do judeu. Quando ele foi levado para Caifás, ele foi interrogado. E ali ele foi espancado. E ali ele já começou a ser envergonhado e espancado grandemente. Já tinha cometido a noite e o judeu não saía naquele dia, depois das 6 horas. Então ele passou a noite apanhando, para de manhã cedo ser levado a Pôncio Pilatos. Chegando lá, disse que Pilatos não viu a acusação, mandou que voltasse de volta. Quando ele estava voltando, falaram que ele era Galileu, e quem governava Galileia, meu irmão, era Herodes. E Pôncio Pilatos e Herodes não se bicavam, eles tinham uma desavença. Ele disse: é então da Galileia que mande a Herodes. E quando ele chega, Herodes diz para ele: mas eu escuto muito falar de você, dos seus milagres, faz um milagre aí para mim ver. E ele não fez, claro. E Herodes mandou espancar ele, colocou uma capa de rei nele, envergonhou e mandou de volta para Caifás. Ali ele apanhou de novo e foi levado de novo para Pôncio Pilatos. Ali Pôncio Pilatos foi alertado pela sua mulher que não entrasse nessa demanda, porque na noite que passaram ela teve um sonho que ela sofreu muito e esse homem era inocente. Então Pôncio Pilatos por diversas vezes tentou libertar Jesus, tentou absolver Jesus, mas o povo gritava: crucifica-o. Aquele povo que Jesus tinha curado o cego, aquele povo que Jesus tinha se dedicado, agora gritava para que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. O sofrimento dele começou apanhando e começou sendo traído. Ele foi traído por Judas, depois foi traído pelo povo. Mas Jesus continuava firme, impecável. O que fazia Jesus ter tanta força assim, não abdicar daquele momento e ir embora? Meu irmão, você por muitas vezes já não desistiu de alguma coisa por muito menos? Por muito menos você não falou assim: eu vou deixar isso aqui para lá e acabou. O que fazia Jesus se manter firme? Porque ele morreu por mim e por si, mas se fosse só isso, ele tinha desistido. E a um dado momento Herodes lava a mão e manda crucificar Jesus. Ele volta para Caifás, tiram a roupa dele como o profeta tinha profetizado, tiram sorte da roupa porque ele tinha uma túnica que cobria a cabeça que sua mãe tinha feito para ele. E era uma túnica num tear especial que não era emendado. O tecido que não era emendado naquela época tinha muito valor. A mãe dele tinha feito para ele especialmente. Então quando viram aquela túnica, todo mundo quis. Então vamos tirar sorte para ver quem cai. E depois disso, tirar a sorte da roupa, colocaram uma coroa de espinho. E o outro soldado veio e bateu com um pedaço de pau na cabeça de Jesus, enterrando a coroa. Jesus tinha apanhado tanto que quando ele estava andando 800 metros, não é nem 1 quilômetro, entre a cidade de Jerusalém, saindo aos portões, para chegar nesse lugar que chamava Gólgota, que era o lugar onde matava as pessoas, era 800 metros. Jesus não conseguiu chegar na metade do caminho, ele caiu porque ele já estava desfalecendo de tanto que ele apanhou. Da quinta-feira até o momento da sua crucificação, ele já estava desfigurado. E como a lei não permitia que nenhuma pessoa que tivesse mal de saúde fosse crucificada, alguém mandou ele carregar a cruz para ele. Ainda assim, Jesus
não desistiu. Porque se em qualquer momento ele dissesse assim, ó, não, eu não sou o filho de Deus, ia abandonar ele voltava para o pai. O que fazia Jesus? Continuar. Que força é essa? Jesus foi levado até o lugar e foi pregado os seus pés e as suas mãos. E ele foi levantado ao madeiro. E ali ele permaneceu até as 3 horas da tarde. A hora nona é às 3 horas da tarde. De manhã até as 3 horas da tarde para morrer. Você já imaginou, meu? As pessoas passavam debaixo da cruz. E aí, Jesus? Tu não é o Filho de Deus? Testa aí. Sabe quem estava na cruz? Ninguém. Os discípulos tinham sumido tudo. Ele ficou sozinho na cruz. Do momento que Jesus nasceu até o momento da sua crucificação, Jesus nunca fez nada por ele. Sim, fez para os outros. E agora ele estava sozinho. O que fazia esse homem continuar? As pessoas passaram blasfemando e ele olhou para cima e falou: Pai, perdoa porque não sabem. O que faz esse homem suportar tanta vergonha e tanta dor? O que faz? Quando você acha que as coisas estão difíceis, meu irmão, quando você quer desistir, é porque falta uma coisa na tua vida. Aquele que desiste, falta uma coisa na vida dele. Falta uma coisa chamada amor. Jesus não tinha nada. Nasceu numa manjedoura, viveu em Nazaré, que era uma cidade que tinha uma fama terrível. Mas Jesus tinha amor. Jesus amava você. E quando eu leio lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz assim, que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado por alguém e não tivesse amor de nada, se Jesus tivesse morrido lá na cruz, meu irmão, e não te amasse, de nada valeria. De nada. O que sustentou Jesus na cruz do Calvário foi o amor pela tua vida. Não foi porque um dia você ia ser um grande missionário. Não foi porque um dia você ia fazer um louvor lindo para Ele. Não foi porque um dia você ia deixar tudo e ia pregar o Evangelho. Não foi porque Jesus te ama e ama aquele perdido que está lá fora também, igualzinho. Se você for na Getúlio Vargas agora e pegar aquela prostituição, aquele homossexual, aquela prostituta, Jesus morreu por eles também. Você sabe por quê? Você sai daqui e esquece tudo que você prometeu para Deus e peca lá fora, e Deus fica esperando você voltar e pedir perdão e te perdoa? Não é porque você pediu perdão, não. É porque Ele te ama. Porque o amor tudo suporta. Jesus perdeu a sua fama. Jesus deixou o trono lá no céu onde Ele era adorado 24 horas. Ele nasceu numa manjedoura, morava num palácio, nasceu numa manjedoura. Como é que pode suportar isso? Porque o amor tudo. Seus amigos foram embora, a família dele foi embora, os seus irmãos foram embora. Ele chegou na cruz, ele foi ofendido por aquelas pessoas que ele curou. Diante da multidão, ele foi trocado por um ladrão que matou para roubar, latrocínio. Ele continuava orando para o povo na cruz. Porque o amor tudo suporta. Amém? Meu irmão, grande pergunta hoje é essa. Você ama Jesus? Jesus disse, aquele que ama o seu pai mais do que eu não é digno de mim. Aquele que ama a sua mãe mais do que eu não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho mais que eu não é digno de mim.
Quem não ama Jesus não vai seguir Jesus. Quem não ama Deus, a qualquer momento ele vai abandonar, meu irmão, por causa de uma ofensa, por causa de uma vergonha, por causa de um prejuízo financeiro, por causa de alguma coisa, ele vai virar as costas para Jesus. Ele não vai suportar. Mas quem ama Jesus, ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não vai deixar Jesus. Ainda que ele seja envergonhado e toda a sua família vá embora, ainda que ele tenha que estar lá na manjedoura, na miséria, e o calor para matar o seu frio tenha que ser um boi e um jumento, ele não vai deixar Jesus. Eu tenho que amar o meu Deus, como diz o primeiro mandamento, de toda a minha força, de todo o meu entendimento e de todo o meu juízo. Seguir a Jesus não é porque ele tem uma bênção para te dar. Seguir Jesus não é o que essas igrejas mercenárias falam por aí, que Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Seguir Jesus é por amor. Vai ter hora que eu vou estar lá em cima, vai ter hora que eu vou estar lá embaixo, porque nós estamos no meio do mundo e o mundo jaz o maligno. O rei deste mundo, quem que é, meu irmão? Satanás. Nós estamos no reino de Satanás, nós somos intrusos aqui. Vai ter momento que nós vamos estar de guerra ferrenha. Vai ter momento que nós vamos estar sozinhos. Vai ter momento que aqueles amigos vão virar as costas para nós. Mas eu vou continuar amando Jesus. Amém? Paulo diz assim: eu aprendi a ter muito e aprendi a ter pouco. Você pensa que Paulo era quem, meu irmão? Paulo foi levado ao terceiro céu, onde é a habitação de Deus. Paulo não era qualquer pé de macaco, não. A sua sabedoria era tremenda que Deus deu para ele. Ele disse, eu precisei aprender a ter muito e ter pouco. Porque às vezes quando eu tinha muito, eu esbanjava, ou eu esquecia de Deus, e quando eu tinha pouco, eu blasfemava. O Salmo 73 fala assim, que é a oração de Agur. Senhor, me dê a porção de cada dia, para que eu não tenha muito e esqueça do Senhor, e para que eu não tenha pouco e venha blasfemar contra o Senhor. Nós estamos numa guerra, meu irmão. Esse mundo é uma guerra. Esse mundo é uma luta contra o mal. E se o mal não está te apertando, é porque você já é dele. Ele já está com você na mão. O mal está buscando a nossa derrota. O mal está buscando entrar na nossa vida pela bebida, pela droga, pelo homossexualismo, pela prostituição, pela mentira, pela morte, pelo desastre. O mal está buscando entrar na nossa vida pelo ódio. Estamos cultivando um coração de ódio. E se eu tenho ódio no meu coração, eu não consigo amar Deus. Porque a Bíblia fala assim, se eu não amo o meu irmão que vejo, como é que eu vou amar Deus que eu não vejo? Amar não é esse amor eros, carnal, é um amor sobrenatural. É um amor que se preocupa com o outro no sentido de buscar a sua salvação, oração, perseverança. Jesus suportou a cruz pelo amor que ele tinha na sua vida. Você não pode dar nada para Jesus. O que você poderia dar para Jesus, meu irmão, que Jesus não tem? Ainda que você fosse a pessoa mais rica do mundo, o que você poderia dar para Jesus que ele não tem? Jesus anseia pela nossa presença. Eu vou ao Pai e vou preparar moradas. E a hora que estiver pronto, eu vou voltar a buscar vocês para que estejam comigo aonde eu estiver para todo sempre. Muitas vezes o nosso amor é provado. Antes de você casar, o seu amor foi provado, não é? O moço, tem bastante moça para olhar, não tem? A moça, tem bastante moça para olhar, não tem? Olhar, hein, pessoal? Né? E aí ele fala assim, nossa, mas aquela é bonita. Nossa, mas aquela outra também é bonita, né? Ele olha a moreninha e fala, olha que beleza. Olha a loirinha e fala, nossa, que bonita. E fica naquilo. E quando bate o amor, ele é provado a escolher uma. E nós, muitas vezes, somos provados o nosso amor, meu irmão. Deus não prova outra coisa na sua vida. Eu estou sendo provado. No que você está sendo provado? Eu estou sendo provado na vida financeira. Mentira, você está sendo provado no amor.
Abraão foi chamado por Deus numa madrugada, disse assim: Abraão, e ele falou assim: eis-me aqui, Senhor, pega o teu filho, a quem você ama, leva no monte de Moriá e oferece ele a mim. No que é que Deus estava provando? Eu fico imaginando Abraão aquela noite dizendo assim: Senhor, mas eu já não provei para o Senhor o quanto eu te amo. Vai lá. E quando ele estava para furar a veia jugular do filho com o cutelo, Deus falou assim: Abraão, não precisa não, agora eu sei que você me ama. Deus prova nós para ver o nosso amor. Deus não prova você no dinheiro, no casamento, na fidelidade. Deus prova você no amor, porque o amor está acima de todas essas coisas. O amor está acima do dinheiro, o amor está acima da fidelidade. Está escrito lá. O amor não busca o mal do outro. Se Deus amava Abraão, como é que ele ia buscar o mal? O amor não se ensoberbece, não fica orgulhoso. Jesus na cruz estava orgulhoso. Alguma vez que Jesus voltou da sepultura e falou: está vendo? Agora eu sou o rei dos reis, vocês têm que se dobrar a mim. Não, ele entrou no local secreto que os discípulos estavam comendo e entrou e falou assim: paz seja convosco. Ele sentou e comeu com eles. Disse assim para Maria: vai chamar Pedro, porque eu quero restaurá-lo. E ele disse para Pedro assim: tudo bom, Pedro? Tudo bom, Senhor. Tu me amas, Pedro? Olha o que ele perguntou para Pedro. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. De novo, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. Passou alguns minutos, Jesus olhou para ele de novo e falou: Pedro, tu me amas? E aí Pedro entendeu. Aí Pedro falou assim: o Senhor sabe que eu te amo. Jesus sabe que você ama Ele? Como é que você sabe quando uma pessoa te ama? Você casa com uma pessoa, o marido vem, deita com você à noite, tem um relacionamento, sai de manhã, fica 2 dias longe, volta de vez em quando. Nem cuida dos filhos, nem de você, ele só vem matar a sua necessidade fisiológica. Aí você fala assim: não, você não me ama, você só vem se aproveitar de mim. Não é isso? Tem muita gente que faz isso com Jesus, só vem se aproveitar de Jesus. Tem uma necessidade, ele vem se matar a necessidade e vai embora. Isso é amor, meu irmão? Marido que vem, vai trabalhar, chega em casa. Tudo bem, meu amor, como é que foi seu dia? Nem que não fale, meu amor, como é que foi seu dia? Come junto lá o ovo frito. Às vezes meio ovo, né? Está começando a vida, meio ovo, metade para você, metade para mim. Ele ama a mulher, ele fala: fica com a gema você, bem. Né? Se for o tomate, ele dá aquela ponta para o tomate para ela, e onde fica lá o cabinho, ele fala: deixa que eu fico o cabinho. Né? E ela vai na feira lá no outro dia, ele foi trabalhar e ela fala para as amigas: meu marido me ama. Ele deu a ponta do tomate para mim comer o cabinho. A gente é demonstrado o amor. Você tem demonstrado o seu amor por Jesus? Talvez amanhã não vai ser do jeito que você quer, talvez você não vai ter o dinheiro que você precisa. Não sei, talvez você não vai acordar bem, talvez você vai acordar mal de saúde. Eu não quero, eu profetizo que você vai estar bem, mas às vezes vai acontecer. E o teu relacionamento vai ficar abalado com Jesus. Meu irmão, nós precisamos descer as águas do batismo. Mateus capítulo 16, versículo 15, diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Ah, mas eu tenho um problema, eu tenho que acertar aquilo. Acerte! Você não ama Jesus? Acerte. Dessas águas do batismo. Jesus não desistiu de você, meu irmão.
E nós merecíamos que Jesus tivesse abandonado nós, porque nós somos traidor, ou não é? Por qualquer coisa a gente blasfema com Deus, qualquer coisa a gente levanta um falso contra o nosso irmão. Nós devíamos estar lá na beira da sarjeta, mas porque Deus te ama, Ele está de braço aberto hoje aqui. Amém? Você pensa que Deus quer o teu dinheiro? Eu vou dar o dízimo. É bênção para você mesmo o dízimo. É bênção para você mesmo. Quanto é que custa o amor de Deus, meu irmão? Não tem dinheiro que pague. Tem dinheiro que pague, meu irmão? A gente não dá valor para a água. Porque água a gente tem abundância, né? Fica 2 dias sem água na sua casa, para você ver só. A louça acumula. A descarga, acaba a água da caixa. Você já viu como é que fica a descarga, né? Fica bom, não fica, meu irmão? Se você ficar sem a graça de Deus na sua vida, se você ficar sem aquela porta aberta para você chegar aqui e dar uma chuveirada na tua alma do poder de Deus, a gente fica igual uma casa sem água, uma podridão só. Uma podridão só. Amém? Meu irmão, presta bem atenção que Deus está falando hoje. Presta bem atenção que Deus está falando hoje. Fala para ela olhar para cima, para entrar o ar. As coisas de Deus é baseada no amor. As coisas de Deus é baseada no sentimento de amor. Se você não amar Jesus, você não vai segui-lo. Se você não abrir o teu coração para a palavra de Deus, você não vai segui-lo. Não adianta. Você está enganando você mesmo. Amém, meu irmão? Você está enganando você, porque Deus não se compra. Deus não se compra. Amém, meu irmão? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, nem folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior desses 3 é o amor. Você acha que você é uma grande pessoa de fé? O amor ainda é maior que a fé. Amém? Eu estou falando do amor a Jesus. E quem ama suporta qualquer coisa. Amém? Por isso, meu irmão, pensar em deixar Jesus nem pode passar pela cabeça de um cristão. Pensar em deixar o caminho de Jesus por causa de uma droga, uma bebida, um cigarro, por causa de uma desobediência, por causa de um namorado, de um marido, isso nunca passa no coração de quem ama Jesus. Pensar em abandonar você, nunca Jesus pensou. Jesus chorou, sofreu, morreu, ressuscitou, mas nunca pensou em desamparar você. Amém?